um ciclo, é um tema bom de falar, é um tema que inquieta a gente, mas vamos agora olhar para frente, né? Isso não é mais problema, né? Vamos imaginar que está tudo certo, que agora é só conversar com os orientadores e organizar as atividades, tá? Mas eles também vão fazer contato com vocês, aquele grupinho básico do WhatsApp, né, para a gente entrar em contato, interagir com os colegas de orientação também, tá? Gente, eu compartilhei um texto com vocês, e nós vamos fazer isso bem devagar, já é sexta de noite, nós temos aula ainda amanhã, né? Eu fui até a cozinha aqui, o pessoal fazendo uma sopa de capelete, então 1 hora tá bom, né? Depois vamos comer uma sopinha, interagir ainda no final da semana aí com a família, né? Eu compartilhei um texto com vocês que se chama Inovação ou Renovação Educacional. É uma pergunta, né? É a introdução de um livro, né? E ele vai... o professor Flávio Campos, esse texto, inclusive, foi orientado... Eu pedi umas dicas para o professor Odilon há um tempo atrás, nós conversamos sobre inovação acadêmica na disciplina dele lá, e ele passou para mim alguns textos, e eu, desde o começo, eu falei para ele, Odilon, eu preciso de um texto que me diga o que é inovação, né? E nós vamos elaborar projetos inovadores, então necessitamos minimamente, e depois eu vou postar muitos outros materiais de apoio ali, que talvez o Odilon compartilhe alguns deles também, não tem problema, né? Vocês podem usar livremente todos os textos compartilhados, todas as bibliografias, no trabalho de conclusão do que for necessário. Mas a ideia era o seguinte, era a gente conseguir ter o conceito do que é inovação. Por quê? Porque como vocês vão elaborar um projeto inovador, nós precisamos, minimamente, saber o que é uma inovação para quando fazer o projeto. Por exemplo, nós vamos trabalhar, vou pegar o exemplo ali que alguém deu, que eu me lembro de cabeça, biblioteca. Mas o que tem de inovador numa biblioteca? Como é que uma biblioteca se torna algo inovador? Como é que uma biblioteca incorpora estas questões da inovação pedagógica? Como é que ela vai poder estar dentro de um projeto, no final de uma disciplina, no final de uma pós-graduação lato sensu, né? Não tem problema sem esse tema. A questão é como que a gente inova dentro desse tema. E isso, desde o começo, quando eu comecei a pensar essa disciplina, eu queria trabalhar com vocês, né? E o professor Flávio Campos aqui, ele vai dizer o seguinte, nesse tema da inovação, quando a gente fala assim, inovação, ele vai dizer que tem dois aspectos. Uma que é mais, parece que o tema é extremamente sedutor, que todo mundo agora precisa trabalhar isso. E, por outro lado, tem uma questão que é enganadora, como se a inovação por si, ela comportasse nela tudo de bom que a gente precisa e todas as transformações que a gente precisa para resolver os problemas educacionais, tá? Do ponto de vista dessa coisa da sedução, ele vai dizer o seguinte, quem quiser acompanhar está na primeira página ali, tá? Que, do ponto de vista da sedução, é que o tema da inovação envolveria um mito que teria em si a solução para as complexas demandas que o sistema educacional tem hoje. Então, parece que tudo aquilo que a gente imagina que é difícil, que é complexo, que precisa uma resposta, essa resposta é a inovação. Tá? E, por outro lado, do ponto de vista da enganação, né, essa própria sedução traz o aspecto da enganação, né? Que muitas vezes encoraja, como ele diz aqui, uma análise das implicações pedagógicas no interior da escola. Ou seja, se por um lado ela me seduz e me encanta e faz com que eu queira trabalhar ela, por outro lado eu não consigo fazer uma análise de como que eu vou fazer isso lá no chão da escola, lá no interior da escola, né? E aí, ele vai dizer que é preciso considerar 3 coisas aqui. Inovação, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Inovação, mudança e reforma. Tá? O que é cada uma delas? Tá? Porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Tá?
podem estar relacionadas, em algum momento podem estar juntos, mas não significa que é a mesma coisa, tá? A mudança, ele vai dizer o seguinte, ela visa alterar determinadas tarefas, mudar determinadas tarefas. Ou seja, se eu fazia de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Isso é mudança. Se eu vou daqui para no Chapecó pelo centro, agora eu vou ir aqui por dentro do meu bairro. Isso é uma mudança. Né? Eu chego no mesmo lugar, vou fazer lá a mesma coisa, né? Só eu estou indo por outro caminho. Tá? De alguma forma, não significa que isso é ruim, né? Mudança não é ruim. Ela estabelece determinadas transformações, né? Que vai se dando gradativamente. Mas não significa que é uma inovação, é uma mudança. E aí ele tem uma citação que parece que a mudança é como se fosse uma evolução gradual. Ou seja, quando eu falo de mudança, parece que ela é sempre para melhor. Isso nós temos que tomar cuidado. Necessariamente não é assim, né? Porque nem toda mudança é para melhor. Não é algo natural. Não é, as coisas naturalmente não tendem a ser melhor. Elas podem mudar para pior. Quem que não conhece uma realidade que mudou para pior? Todo mundo, com certeza, tem essa percepção, né? Que, de alguma forma, em algum momento, as coisas mudaram para pior. Então, não significa que toda mudança é uma mudança em si boa, tá? E o que acontece muitas vezes é que a gente confia demais quando surge alguma determinada novidade. Então, quando começa a aparecer alguma atividade nova, algum professor que tem um perfil diferente dos outros, a gente parece que esse perfil, essa atividade nova desse professor, tende a ser uma mudança boa para a escola. Tá? Vamos com calma, que eu ainda não estou falando de inovação. Tá? Ali na primeira página mesmo, na segunda coluna, ele diz assim, a mudança na escola se estabelece na ação de todas as personagens que integram o ambiente educativo. Tá? Então, a mudança é algo que vai permear todos os sujeitos que estão envolvidos no processo educativo. Sendo assim, avançando um pouco no conceito, toda inovação incorpora aspectos de mudança, né? Uma determinada intenção de mudança. Mas nem toda mudança é uma inovação, tá? Especialmente porque algumas mudanças, alguns processos que transformam a escola, que transformam o ambiente escolar, eles podem ser conservadores, podem ser uma mudança que retroage em vez de avançar. Então, nem toda mudança é inovadora, tá? Embora a maioria das inovações incorporem em si processos de mudança. Tá? E olha o que diz aqui o texto. Em termos de inovação, pode-se dizer que trata de uma ruptura de situações ou práticas anteriores. O que é ruptura? Não é uma mudança somente, é um rompimento com um modelo de fazer para passar para outro. Tá? Eu tenho percebido isso aqui na nossa universidade. Nós, ultimamente, estamos vivendo uma ruptura com um modelo de universidade que estava mais ligado aos aspectos de tomada de decisão, de encaminhamentos, de forma de atuar em sala de aula, que era de um jeito, eu nem estou dizendo que era ruim ou bom, só estou falando que era um outro modelo, e agora nós temos um foco muito forte na questão da inovação acadêmica e das metodologias ativas. Aqui tem uma inovação, porque não é só uma mudança de jeito de atuar, é um rompimento com o modelo anterior, porque se começou a perceber que nós vínhamos perdendo alunos,
e que as outras instituições estavam dinamizando suas práticas de ensino, suas metodologias de trabalho, suas estruturas de sala de aula, seus planos de ensino, e todos esses aspectos implicam, dentro desse panorama conceitual aqui que eu estou passando para vocês, de forma rápida, numa ruptura com o modelo anterior de trabalhar em sala de aula na universidade, tá? Eu acho que a maioria dos projetos de vocês vão estar ligados à educação básica, obviamente, mas isso não significa que a gente não pode pegar isso aqui como modelo, né? E um outro aspecto importante da inovação é que é a possibilidade de transformação que se institui de dentro para fora. E por isso que eu acho que o processo que a gente faz aqui é inovador, porque ele foi instigado de dentro da universidade e expande para fora. Para as coisas que eu faço, por exemplo, fora da sala de aula. Eu incorporo essa inovação acadêmica na minha prática, no meu cotidiano, na minha vida fora da universidade. Então, eu acho que sim, nesse sentido, nós vivemos uma inovação acadêmica. Até porque a própria pós-graduação que nós fazemos dentro da universidade, no caso de vocês, inovação na educação, no nosso caso aqui na universidade, inovação acadêmica, é exatamente esse processo que busca transformar as práticas da universidade de dentro para fora, começando pelos professores, coordenadores de curso, para depois ir para o restante do corpo docente. Então, a inovação, ela é uma construção, e ela depende dessa relação do coletivo com o individual dentro de um contexto, e também do indivíduo em seu coletivo dentro de um contexto específico. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso para a escola. Uma inovação pedagógica na escola, ela precisa surgir de dentro da escola. Imagine que os projetos inovadores que vocês vão estar produzindo, eles não vão ser algo que nós de fora dizemos para a escola, olha, vocês não estão funcionando, faz isso que vai melhorar. Não é isso que nós vamos fazer. Não é com essa arrogância que nós vamos trabalhar. Cada projeto que vocês acabaram de apresentar, que é a temática da planilha, fala de uma tentativa de alguém que está dentro do contexto escolar de produzir algo novo, embora o tema possa ser antigo, mas de produzir algo novo de dentro da escola para fora. Dos professores e dos estudantes para fora. O que é esse para fora? É a própria sociedade. A escola como o espaço interno e o seu entorno como o lugar social onde isso vai ser irradiado, disseminado. Tá? Portanto, quando a gente vai produzir o nosso projeto, nós temos que ter atenção nesse sentido de não ser algo heteronormativo, a gente chama, hétero, de fora, né? Mas ser interno. De construir um processo, de produzir processos que vão ser executados na escola, podem ser executados na escola, e que vão realmente fazer rupturas. Né? Vai olhar para o modelo de execução e de práticas escolares anteriores e vocês vão simplesmente dizer, olha, esse modelo ele não serve mais, é preciso romper com ele e vai continuar tendo biblioteca, mas tem que ser diferente. Vai continuar tendo educação física, mas precisa ser diferente. Vai continuar tendo ensino religioso, mas precisa ser diferente. Vai continuar tendo matemática, mas precisa ter educação financeira. Vai continuar tendo aluno especial, mas vai precisar ser uma educação inclusiva dentro dessa perspectiva. Tá? Isso serve para a gente perceber que inovar não é um processo de criação de algo novo, de uma disciplina nova, de uma escola nova, mas de algo nesse contexto escolar que nós temos hoje, no município, no estado, e assim por diante, mas que faz uma ruptura com esse modelo do passado. Tá? Vejam, a UNO Chapecó continua sendo UNO Chapecó, mas agora há uma perspectiva de trabalho efetivo, de metodologias ativas, de atuação coletiva, de estruturas de sala de aula diferenciadas em alguns espaços e assim por diante. Mas a UNO Chapecó continua sendo a mesma. Né? A marca, o modelo, as coisas, os prédios. O que tem de inovador são as práticas pedagógicas, executadas dentro dessa universidade, pelos professores dessa universidade.
e que supostamente vai agradar mais os estudantes, vai criar uma nova perspectiva, vai mudar o perfil do egresso, né, vai entregar para a sociedade um formato melhor e assim por diante. Tá? Então, a ideia de inovação educacional passa pelo seguinte, por alguns pressupostos. E aí ele coloca alguns aqui, né? Esse processo deverá ser incomum, ou seja, não se faz a todo instante. O que é algo incomum? Algo incomum é um professor dar aula de leitura debaixo de uma árvore na escola. Isso é incomum, não se faz todo dia. Agora, para essa prática ser inovadora, ela precisa romper com o que vinha antes. Todo mundo lia só na sala, em silêncio. Isso é uma prática inovadora. Eu me recordo de um colega de geografia que compartilhou com a gente na época que eu fazia doutorado, que ele passou a fazer, nas aulas de geografia, ele percebeu que o entorno da escola tinha muito lixo, e ele fez algumas plaquinhas, onde dizia, fez com os alunos, né, para conscientizar, do ponto de vista da educação ambiental e tudo mais. Fez umas plaquinhas, não jogue lixo no entorno da escola, esse espaço também é seu, vamos valorizar e tudo mais. E chegou uma hora que ele estava, acho que na segunda ou terceira aula fazendo isso, e limpando o entorno da escola, o diretor chamou ele e perguntou para ele quando que ele ia começar a dar aula. Veja, esse tipo de prática inovadora que ele fez era visto pela direção da escola como algo que não era aula, porque a compreensão de aula tradicional é o professor na frente do quadro com seus alunos à frente, em silêncio, escutando o que ele está falando. Isso é aula. Como é que a gente inova em geografia? Fazendo plaquinhas de não jogar lixo no entorno da escola, por exemplo. Valorizar o entorno da escola, fazer com que os alunos criem uma identidade maior, mais profunda com aquela escola e com o meio ambiente, com o entorno. Isso é uma prática inovadora. E aí, obviamente, ela foi criticada. Então, tem que ser incomum. Pensem em vocês, meninos e meninas. Pensem em vocês. De que forma o projeto que vocês vão elaborar, as atividades que vocês vão pensar, a justificativa que vocês vão dar para esse projeto, como ele é incomum, ou como ele se torna incomum. Anotem isso aí. Como que o meu projeto inovador apresenta algo incomum relativo ao tema que eu estou trabalhando. Tá? Incomum é o primeiro item. Precisa ser algo que proporcione reais contribuições às instituições e aos sistemas educativos. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer... Lembra que eu falava para vocês na apresentação da estrutura do projeto? Não é algo que eu faço esse ano, começa, tem meio e fim e nunca mais se executa. São contribuições efetivas, contribuições reais para o sistema educacional. Coisa que pode ser replicada, que pode ser executada em qualquer lugar, em qualquer escola, com qualquer estrutura. Não demanda algo extremamente caro para se executar. Tudo isso é inovação. Como fazer melhor algo que seja incomum, que seja uma contribuição efetiva, sem precisar de orçamentos estratosféricos, que vira uma desculpa depois para não fazer. Essa é a questão de fundo. Isso que é inovação. Tem que ser incomum e precisa ser uma contribuição efetiva, porque de boas ideias, de boas intenções, o inferno está cheio, não é esse ditado popular? Como que eu transformo a minha ideia em algo além de incomum e, portanto, sedutor, lembra da ideia inicial? Sedutor, que seduz, que encanta as pessoas para participar e que se torna uma contribuição efetiva. Terceiro, precisa englobar um grande número de personagens que atuem no cenário da educação. Não é uma coisa que eu faço sozinho. Inovar não é uma atividade de super-herói. Não é algo que o super professor faz. A inovação implica no trabalho coletivo. Então, já pense na hora de elaborar o projeto, qual vai ser a equipe que vai ajudar a executar? Quantas pessoas são necessárias para a execução do projeto? Quantas entidades vão estar envolvidas? Tem um tópico específico disso, dos parceiros da execução do projeto. Para ser inovador, não pode estar nos ombros de um só. Porque se esse professor vai embora da escola,
muda de profissão, vem a faltar, tudo isso tem que ser levado em conta. Aí depois ele leva tudo embora. E a inovação, em vez de ficar no sistema educativo, ficar na escola, continuar sendo reproduzida, a inovação vai embora. Vejam como não é inovação. E, por fim, precisa ser um projeto pré-elaborado e planejado. Por isso que tem projeto inovador. Por isso que existe um processo que vocês vão fazer aqui no final da pós-graduação de elaborar um projeto inovador. Para que vocês possam dar conta depois da execução, se for o caso, ou de qualquer outra pessoa. Porque nós vamos fazer o nosso livro, e a partir do livro, então, a pessoa pega lá o livro, né? Vou aqui minha revista como exemplo. Olha, mudar a linha de produção. Tá aqui, ó. 50 inovações na pandemia. Revista Exame dessa semana, se alguém quiser adquirir, ó. Edição 12/15, de 5/8 de 2020. Tá? Tem 50 inovações da pandemia. Tá? O que acontece? Eu posso vir aqui, olhar essas coisas que foram feitas por 50 empresas, serviço público, ONGs, e posso aprimorá-las, adequá-las à escola. Ou à minha empresa, se caso vocês forem empresários, né? Veja, implantar processos de reconhecimento de voz. É isso, em vez da pessoa digitar, botar a mão, que não pode mais, reconhecimento por voz. Abre a porta, desliga a luz. Em vez de você tocar, né? Portas eletrônicas, que agora se abrem sozinhas. Já existia? Sim. E agora vai existir cada vez mais. Porque é necessário a gente evitar tocar nas maçanetas, onde todo mundo toca. Percebe como algo que já existia, agora passa a ser incorporado permanentemente. E aqui tem 50. Informatizar a papelada. Isso é uma inovação que a pandemia trouxe de forma definitiva. Quantos processos nós, dentro da universidade, tínhamos que ir até a secretaria acadêmica para assinar? Precisava da minha assinatura. Hoje eu não preciso mais ir. Questão de 3 meses, 4 meses. Tá? Então, tem aqui 50. Se é possível ter 50 inovações em tempos de pandemia, então é bem possível que nós podemos produzir. Né? Se as empresas brasileiras produziram inovações agora no tempo da academia, nós podemos produzir projetos inovadores que sinalizam rupturas com modelos anteriores do passado e que podem ser aplicados em qualquer outra escola. Se a revista Exame gastou tempo para produzir sobre as inovações das empresas, do serviço público e das ONGs, é porque ela acredita que, ao ler o que está escrito aqui, as pessoas podem se inspirar a fazer diferente e executar coisas semelhantes nas suas empresas. A ideia dessa revista é contribuir para que outras empresas e outras instituições públicas e organizações não governamentais, ao olharem para isso, possam se basear. Então, se eu vejo aqui que a Magazine Luiza, ao entregar os produtos durante a pandemia, dentro do prazo prometido, se isso é uma inovação, tendo em vista que até os Correios estão entregando as cartas atrasadas, é sinal que eu posso aqui me inspirar, se eu quiser abrir uma empresa, e, poxa, eu tenho que ter a eficiência que a Magazine Luiza tem, porque elas são o maior varejista do Brasil. Você percebe como que as coisas vão se construindo e a gente vai aproveitando isso para incorporar no nosso projeto. Estou imaginando aqui o exemplo que alguns deram, né? Salas de aula interativas, com tecnologia, para metodologias ativas. Tem 2 ou 3 projetos ali, né? Gente, como é que constrói essa sala? A sala já existe. Como é que organiza essa sala? Que móvel que é preciso? Uma sala dessa, na universidade nós temos 2. Uma sala dessa, não existe grandes investimentos. Às vezes, quase nenhum. Às vezes é muito mais a maneira como eu trabalho lá dentro dela do que propriamente os móveis. Exatamente isso. E aí eu inovo sem necessariamente precisar de um orçamento, que é um dos itens, né, do nosso projeto, um orçamento exorbitante. Tá? Então, a inovação está na origem, que é no processo,
Está no objeto, que é a mudança, e está no alvo, que é o sistema educacional. É isso que diz o texto. Vocês podem ler o texto lá depois com atenção, porque eu estou aqui comentando o que está escrito nele. Dessa forma, olha só, na página 3, lá, depois vocês podem ler. A inovação, entende-se como inovação educativa a ação transformadora que aponta para a modificação de teorias e práticas pedagógicas. Vocês percebem como a inovação não é necessariamente uma prática, ela pode ser uma teoria nova. Quando vocês estão falando ali, as meninas da educação inclusiva, né? Pode ser uma maneira de enxergar o processo de inclusão, desde que eu consiga elencar ele da base. Vocês nem precisam elaborar muito do ponto de vista teórico, porque a justificativa não é uma parte muito grande do projeto. Agora, não pode ter nada de teórico. Então, são ações transformadoras que apontam para a modificação de teorias, práticas pedagógicas, que geram um foco de agitação intelectual constante e que facilita a construção de conhecimento. Como que os nossos projetos inovadores vão contribuir com a educação básica para a melhor produção de conhecimento na relação educador-educando? Pensa nisso no teu projeto. Coloca isso lá na justificativa. Imagina que alguém que está lendo o teu projeto vai financiar, vai botar dinheiro, 50 mil, 60 mil, 200 mil. Se você não for bom no argumento da justificativa, se eu não olhar isso como um processo que facilita a produção de conhecimento na escola, por que eu vou financiar você? Mas também a compreensão que dá sentido ao conhecimento. A inovação educativa destaca a noção holística sobre os conteúdos, que envolve todas as dimensões e os componentes que contribuem para o desenvolvimento das pessoas. Conhecido atualmente como educação integral. Olha isso aqui. De que forma, você tem que responder essa pergunta para você. Converse com o teu orientador nesse sentido. De que forma o nosso projeto inovador vai contribuir para a formação integral dos estudantes? De que forma o nosso projeto inovador vai trazer teoria e prática para dentro da escola, ou para dentro do espaço onde ele vai ser executado, que contribui para uma formação mais ampliada. O Frigoto usa omnidirecional. Aqui a palavra usada é holística, integral dos estudantes. De que forma os projetos de vocês contribuem para isso? Para a formação integral dos estudantes na educação básica. Porque quando a gente pegar o livro na mão, ou abrir o e-book no celular, no computador, a gente vai olhar para aqueles 75 projetos e assim, muito bem, que beleza, que coisa bonita, que eu posso pegar esse aqui, já que eu quero trabalhar em educação inclusiva, vai ter aqui 10 projetos de educação inclusiva, eu vou ler os 10 e escolher um para executar na minha escola. Vai ter muita gente fazendo isso, a partir dos materiais que vocês vão elaborar. E aí vocês precisam descobrir formas de fazer com que o projeto de vocês contribua nesse sentido, de garantir uma educação integral para os estudantes. E aí não importa se é na matemática, na educação financeira, com cooperativismo, com leitura, com biblioteca, com ludicidade, com afetividade, não importa o tema. A questão de fundo é fazer ruptura. Contribuir definitivamente para o cenário, ou para o sistema educativo em qual a gente está inserido. Porque, bem ou mal, aqui, como a gente está com recursos públicos, nós precisamos dar essa devolutiva para a sociedade. Nós precisamos dar uma devolutiva para quem nos financia. Assim como quem elabora projeto precisa dar uma devolutiva para quem financia o projeto. E nesse caso é exatamente isso. Tinha um projeto de inovação na educação, foi captado o recurso, vocês são o público-alvo, vocês vieram até aqui e vai ter que ter um relatório final. Esse relatório final, que vai ser elaborado tanto pela universidade, mas também composto pelos trabalhos de vocês, cada um com o seu. Dessa forma, a gente dá uma contribuição para repensar a educação. Não só uma contribuição teórica, intelectual, mas vocês vão estar sinalizando milhares de práticas.
muitas práticas. Gamificação, jogos, leitura, tudo isso vai compor os projetos inovadores de vocês, né? E ao compor os projetos de vocês, passam a ser possíveis teorias e práticas levadas a cabo em outros lugares a partir da sistematização. Tá? Pergunto para vocês, para mim não falar sozinho aqui, pergunto para vocês, como que vocês tinham pensado em inovar, em transformar o projeto de vocês em inovador a partir do tema que vocês escolheram? Quem quer responder? Vou perguntar de novo, porque eu me embananei no começo. Como que vocês tinham pensado em inovar no projeto de vocês, para ser um projeto inovador, a partir do tema que vocês escolheram? Quem gostaria de compartilhar aqui? Só um por vez, eu não consigo escutar direito. Bom, professor. Fala, Cleiton. Eu dei a vez para os demais ali, eles não quiseram. Não então... quiseram, agora tu vai poder falar a noite inteira agora. Então, assim, professor, isso que o professor falou aqui, até que eu anotei aqui, que inovação implica em um trabalho coletivo. Eu já estou com parceria com a diretora da minha escola, né? Foi com quem eu troquei figurinhas antes até da orientadora. Uhum. E também com uma professora de matemática da escola, que a ideia principal agora é trabalhar física e matemática, né? Na sala de aula compartilhada. Então, quando eu pensei assim, em alguma coisa inovadora, é alguma coisa que não é comum, né? Trabalhar duas disciplinas juntas, né? Mas não seria juntas, mas o planejamento vai ser individual, né? Nós, professores, vamos planejar individual, que diz assim, os professores, né? Forma coletiva, vamos planejar a aula vendo o que tem de ligação uma disciplina com a outra, um conteúdo com o outro. E a ideia é essa mesmo, tipo, não ter mais início, meio e fim de conteúdo. Os alunos vão tendo o seu tempo para ir aprendendo. Os grupos de estudo que vão avançando, nós vamos avançando também com o conteúdo. Essa é a ideia do meu projeto, né? Aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, que demoram mais, eles vão ter o tempo deles para aprender. Eles só vão avançando o conteúdo conforme eles vão aprendendo. Entendeu? Então, eu quero quebrar esse negócio eu tenho tantas aulas, eu vou começar um conteúdo, eu finalizo, eu dou uma prova. Se tu aprendeu, se tu não aprendeu, nós vamos mudar de conteúdo e acabou. Entendeu? Nós vamos para um novo assunto. Não, a ideia é ser totalmente diferente. Então, é por isso que eu gostei ali da frase, que é algo coletivo. Eu não consigo fazer isso sozinho. Uhum. Eu não consigo. Então, por isso que eu dependo das áreas afins também. Salas de aula coletivas, né? Alguns alunos de outras turmas vão estar comigo, como os meus vão estar com outro professor, no mesmo tempo, né? Conforme eles vão avançando dentro dos conteúdos. Então, claro que tem muita coisa para a gente escrever, né? Ter uma ideia é uma coisa, agora pôr ela no papel, mas é essa minha ideia inovadora, entendeu? Então, já tenho professores parceiros para isso e tenho a diretora da escola como parceira também, que gostou muito da minha ideia e vai me apoiar a partir do ano que vem para a gente implementar esse projeto aí mesmo na escola, fazer valer, né? Legal. E veja, Cleison e colegas, você pode agora elaborar sobre isso no projeto, produzindo o projeto inovador para entregar até o final do ano, e no ano que vem, você pode, ao mesmo tempo que você executa, fica atento naquele item do registro e do acompanhamento, para você fazer um relato de experiência de como que foi o projeto depois de executado, e aí você juntando o projeto com a síntese, que é o que a gente chama de sistematização da prática, você tem aí mais uma contribuição ainda para a educação, que é elaborar o projeto e depois acompanhar a execução e ver o que deu certo, o que deu errado, porque é que nem tu está dizendo, na cabeça da gente, na ideia, vai funcionar tudo direitinho, né? Não, vai ser duas professoras, a diretora me apoia, vai ser uma sala única, eu vou quebrar com esse negócio de
de aprender e não aprender. Depois na execução, não estou dizendo, né, Cleiton, que não vai dar certo. Tomara que dê 100% certo. Mas você, na segunda rodada, você já vai ter mais condições de, ao avaliar o projeto executado, ter condições de dizer, bom, olha, eu tinha sonhado com isso aqui, a minha ideia inicial era 3 disciplinas junto, não. É melhor trabalhar em 2. Ou 3 deu certo, vamos agregar mais um agora, uma quarta disciplina fim. Então, a execução, Cleison, vai te dar muito subsídio para, ao sistematizar a proposta, poder olhar para ela de novo, reelaborar, atualizar, e aí também dar visibilidade para a sistematização que você fizer. Porque isso vai permitir que quem quer reproduzir o projeto já vai saber dos potenciais limites que ele mesmo apresentou na execução. Porque como a gente tem um ditado que assim, o papel aceita tudo, né? Você senta na frente do computador, preenche os 10 itens, sai redondinho, teu orientador vai te dar nota 10 lá no final da pós. Né? Mas depois na execução, talvez não seja nota 10, seja nota 9, seja nota 7,5, depende, né, do contexto em que você vai transitar e executar ele, né? Mas a questão do projeto inovador, né, professor, assim, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da Escola da Ponte. Sim. Aos nossos olhos, é linda, maravilhosa. E por que todas as escolas não são igual a ela? Sim, porque não muda, né? As escolas são iguais às escolas da Ponte? Não, né? O meu projeto, ele pode funcionar na minha escola, né? Mas sim, talvez na escola da cidade vizinha não funciona. Perfeito. Né? Então, tipo, ele é inovador, é por isso que eu acho que é a maior dificuldade que nós temos hoje na educação. A Secretaria de Educação, eles até pensam em coisas inovadoras. A cada ano, né, eles pensam coisas diferentes, que nem agora o novo ensino médio integrado, né, o inovador, MI, MEP, quanta coisa já inventaram. Sim. Tem escolas que funcionou, tem escolas que não funcionou. Né? Então, para a educação, são coisas bem complicadas, né? Tipo, o que é inovador, na verdade, para a educação? Isso vai depender muito de quem vai fazer o trabalho, né? O que ainda não foi feito na educação? É essa a pergunta que tu está fazendo, em outras palavras. O que ainda não foi feito? Não vai ter mais disciplina. É que nem tu diz, na Escola da Ponte não tem disciplina desde os anos 90. Mas por que isso não tomou conta da educação ainda? E 2 anos atrás, eu estava em Barra Velha, aqui em Santa Catarina, com o Pacheco, da Escola da Ponte. Estive com ele, tive o prazer de jantar com ele, passar 2 dias juntos com ele, num evento que teve lá de formação de professores. Eu perguntei, né, e a Escola da Ponte e tal, que é lá de Portugal, né, ele mora agora no Brasil, faz tempo já. Ele disse assim, Ivo, a Escola da Ponte está lá em Portugal, tá lá, ele chamou assim, ó, tá lá petrificada, ou seja, tá lá o modelo para todo mundo ir visitar, ver como é que é, mas não adianta, ninguém faz, só nós fizemos lá. E ele disse assim, agora eu estou num outro projeto, chama um projeto Escola Aliança, acho que é o nome, ali no Rio de Janeiro. Esse agora é outra coisa. Não tem disciplina, não tem série, não tem nada. Eu disse, como assim não tem disciplina e não tem série? Não tem. Ele começou a me explicar. Veja, Cleison, se tem escola no Brasil e válido pelo município, pelo estado, o pessoal se forma no final do ano. Se não tem disciplina e não tem série, como é que tu imagina uma escola assim? Isso é um projeto inovador de escola, não é verdade? Sem disciplina e sem série. E daí, bom, o professor olha para a escola e vai dizer assim, tá, mas eu vou fazer o que lá então? Se eu sou da filosofia, se não tem disciplina da filosofia. Se eu chego lá, tem ensino médio ou não tem? Tem 8ª série ou não tem para mim trabalhar? Então, assim, vai dando nó na cabeça da gente, porque você disse uma coisa bem importante, Cleiton, quero dialogar contigo. Essa coisa da linearidade do conhecimento, da produção do conhecimento. Eu trabalho o conteúdo 2 bimestres, bom, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu fica para trás, agora vou trabalhar outra coisa. Eu tenho que ir avançando no livro didático. Esse é um dilema que a educação precisa resolver urgente, né? E você já colocou isso aqui antes, né? Isso aí. Beleza, então. Muito bem, obrigado pela contribuição. Quem mais gostaria de compartilhar? Professor. Fala, Patrícia. Eu pretendo inovar mostrando através das crianças o porquê que o brincar é importante na educação infantil, que as crianças não brincam por brincar. E nós temos muito isso, eu encontro muita dificuldade nos pais, porque eles chegam na escola, estão brincando de novo. Eles não têm... e assim, isso não é culpa deles, né? É a gente que tem que mostrar isso.
É a gente que tem que ensinar eles a olhar de outra forma. E daí eu acredito que um projeto nessa área só vai agregar e muito para nossa escola. Nesse sentido que eu quero inovar, professor. Tá. Veja bem, Patrícia, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gosto dessa ideia. Eu lembro uma frase que eu li, eu não sou da educação infantil, tu sabe disso, né, Patrícia? Mas eu li uma frase uma vez, quando mudou para o ensino inicial com 6 anos, tal, tinha um documento, um livro marrom, deve estar nas escolas de vocês, nas bibliotecas, no ensino fundamental, como é que é? Início, 0 a 6 anos, uma coisa assim, não me lembro agora o título. Enfim, estava escrito lá assim, Patrícia, talvez você já deva ter lido. O brincar como modo de ser no mundo da criança, né? E tem uma frase na Bíblia, vocês devem ter ouvido isso, né? Quando a gente é adulto, a gente deixa de lado aquilo que é de criança. Quando a gente é criança, a gente tem que não pode fazer aquilo que é coisa de adulto. O que isso quer dizer, assim, a grosso modo, né? Sem ir na letra da palavra, né? O que isso quer dizer a grosso modo, né, Patrícia? Que a criança precisa fazer coisas de criança. É difícil estabelecer exatamente o que é da criança de 6 anos, de 10 anos, de 15 anos, adolescente, 20. Tudo bem, eu sei que é difícil. Mas, para dar um exemplo forte, duro, né? Essa semana, a notícia da semana foi uma criança de 10 anos que estava grávida, né? Violentada por alguém da família. Isso não é coisa de criança. Então, a gente não pode não saber exatamente onde começa e termina, mas a gente sabe onde estão os extremos, né? Então, quando a gente fala, né, Patrícia, a pergunta é, como que esse teu trabalho, eu não estou aqui, longe de mim criticar o teu trabalho, é para ajudar a pensar. Como que esse teu trabalho, olhando para o link do texto aqui, como que o brincar, ao acentuar no teu projeto inovador a importância do brincar para a criança, como que você vai fazer isso de forma incomum? Olha, essa é uma dica importante aqui. Como fazer isso? Como você vai dar, ao acentuar a questão do brincar na educação infantil, que para mim, que olha de fora, é algo bem consolidado já, pelo menos para nós professores, aí talvez você já deu o link que você vai poder trabalhar, como trabalhar isso com os pais, né? Como que isso vai ser uma real contribuição para o sistema educativo? Talvez, Patrícia, você possa fazer esse link do brincar na educação infantil com os pais dessas crianças. Eu vi muitas vezes na educação infantil, e quando eu ia buscar e levar meus filhos, conversando com os pais na porta da escola, que a professora era fraca, ela não dava tema. No ano passado, a outra professora dava bastante tema para as crianças fazer na escola. Aí, esse ano, a professora é fraca, ela não dá tema. Por quê? Porque o pai tem uma ideia, a mãe, né, os pais, de modo geral, que não são educadores, né? Eles têm uma ideia que a criança tem que ir para casa com tema. Se ela não tem tema, a escola é fraca. Só que daí, na primeira vez que o filho pede para ajudar no tema, o pai não quer. Ele que prefere ficar assistindo um jogo de futebol na quarta de noite. Então, ele aliena o processo de ajuda e de colaboração na educação da criança, né? Como é que você vai fazer isso, Paty, né? Como englobar nesse processo, Paty, vários sujeitos, como o Cleison apontava aqui, né? Um número grande de personagens dentro desse cenário educativo. E aí, veja, novamente, volta os pais, a direção, a comunidade, as próprias crianças. Então, ficar atento nesse sentido. Tá? É um baita tema, é um tema extremamente relevante para trabalhar com as crianças, para trabalhar com a pedagogia. Porque, vejam, essa menina dessa notícia dessa semana, provavelmente ela deu indícios dessa violência por muito tempo. Provavelmente a escola deve ter percebido, deve ter sinalizado, mas o contexto dela era de violência. Então a mãe às vezes escuta, né? A tia escuta, mas não quer acreditar. A gente sabe como são esses contextos de violência, sexismo, machismo. Vocês devem ter conhecer, inclusive, contextos semelhantes nas escolas de vocês. Infelizmente. Uma professora nossa aqui da universidade abriu esse debate na turma de licenciatura
ao contar a história de vida, e de 12 alunas, 9 tinham sofrido abuso. No primeiro ano, de um curso de licenciatura da nossa universidade. Nós não estamos falando dessa menina lá do Espírito Santo da Bahia. Claro, diversas formas de abuso, psicológico, violência, agressão, enfim. Como é que a gente inova nesse tema, de modo que a gente pode evitar que isso aconteça? E de modo que a gente possa, talvez no projeto aqui da Paty, possa contribuir para que a criança tenha garantido o seu direito de brincar, que é o modo de ser dela no mundo. Então, Paty, baita tarefa tua aí, né? Nesse sentido, elaborar sobre isso, né? E não ser, né, Patrícia? Não que eu estou duvidando da tua competência, de maneira alguma. Não ser mais um projeto só que fala, né, de uma pedagoga que fala de educação e brincadeira, né? Essa é a questão de fundo. Como que você, arrojadamente, apresenta um projeto que vai contribuir para garantir que a criança tenha o direito fundamental garantido, fundamental para si, que é brincar. Fala, Paty. Assim, para nós, professores de educação infantil, o brincar já tem a sua importância, a gente já conhece, a gente já sabe de letra. Agora, é muito difícil mostrar isso fora. Entende? É nesse aspecto. A gente encontra dificuldade até hoje, porque eu gosto muito de ensinar contando história e pondo em prática com a brincadeira, só que aquele brincar mediado. Uhum. E eu também já fui questionada sobre não dar muito papel e pintura. A gente, claro que a gente dá, né? Mas daquela coisa pronta, sabe? Então, assim, é nisso que me preocupa e nessa forma que eu acho que vai ser interessante tentar envolver a escola toda num projeto, os pais, a comunidade. Então, assim, vou tentar, né, professor? Tomara que dê certo, porque eu quero botar em prática. Quando voltar, eu quero botar em prática. Ótimo. Eu acho que você vai ter que avançar, Patrícia, exatamente para esse caminho que você está falando agora, para essa relação com os pais, né? Para você, porque é isso, você não vai convencer seus colegas professores que é necessário brincar, a criança brincar. Os seus colegas professores que são da pedagogia, das licenciaturas, já estão convencidos disso, né? Agora, como é que a gente amadurece isso com os pais? Luciana Jacovaz. Prof, a minha área também é educação infantil. E eu ouvindo a Patrícia falar, eu me lembro de muitas situações que eu passei também na escola com os pais. Que eu, ouvindo ela, eu acho que bem interessante esse foco com os pais, mudando o pensamento, eles entendendo o porquê do brincar. Aí que vem o argumento do professor que está em sala de aula. Saber argumentar com esses pais e defender o brincar na educação infantil, que é essencial. Então, assim, eu ouvindo ela, me lembrei de um relato de uma mãe que na escola que eu trabalhava tinha desde o berçário. Quando ela chegou, essa criança chegou na minha turma do pré-1, a mãe falou que agora ela não podia faltar e ela não podia mais brincar porque ela tinha que aprender a ler e escrever porque ela ia para o pré. Chegou a me doer, sabe, prof, quando eu vi isso, porque é uma coisa muito fora da educação infantil. Aí eu tive que justificar para a mãe que educação infantil não é alfabetizar, é desenvolver as habilidades para a criança chegar no primeiro ano e ter condição de se alfabetizar, né? Mas só que nem a Patrícia colocou, é essa questão, é a cabeça dos pais. Então, né, quem sabe trabalhar direcionado para essa mudança de visão dos pais do que é educação infantil. Sim, educação infantil, e aí o brincar lá dentro. Talvez, Lu e Paty, olha só isso aqui, ó, que vocês estão dizendo agora, está me vindo uma ideia aqui que pode ser uma contribuição, pode ser um tópico de tudo que vocês vão desenvolver. Nós estamos, na geração nossa, com os nossos filhos, e os filhos dos nossos alunos que estão vindo para a escola hoje, a primeira geração que tem garantido essa coisa da educação infantil. Eu não tive educação infantil. Eu entrei direto na primeira série. Na época, primeira série. Hoje, primeiro ano, né? E ainda nem era o primeiro ano. Equivaleria mais ou menos o segundo ano hoje. Né? Mas, assim, não vamos entrar nesse debate, né? É outra coisa. Talvez, vejam só, talvez o que eu vou dizer, talvez, e aí vejam se faz sentido, talvez os filhos dos nossos filhos, os meus netos, né? Os netos de vocês, netas de vocês, quando forem para a escola, vão ter a compreensão dos pais deles, que são os nossos filhos, ou as crianças de hoje,
terão um pouco mais essa contribuição mais aprimorada de que é importante a educação infantil. De que é importante o brincar nessa infância, porque eles tiveram e nós não tivemos. E, portanto, os pais dos nossos alunos hoje, que não tiveram o direito da infância, porque tiveram que trabalhar, porque eram do interior, era um Brasil mais interiorano, menos urbano, talvez ainda tenha uma dimensão aqui de que o trabalho é mais importante que o estudo, que desde pequeno pegavam no cabo da enxada, hoje as crianças estão soltas na rua, ou estão só na frente da televisão, no videogame. Dá vontade de dizer, com todo respeito, né, nono, nona, pai e mãe, se você tivesse videogame com 5 anos, com 10 anos, você também não ia sair da frente da televisão, porque é algo encantador, por isso as crianças ficam ali, não é porque é ruim. Então, essa é uma dimensão, um pano de fundo. Eu contei esses dias aqui em casa que eu, quando comecei a trabalhar com 13 anos, 12 anos, eu, no meu intervalo do meu trabalho, que era uma sorveteria, eu ia passear na videolocadora, e era videolocadora, não era locador de DVD, né? Era videolocador, tô falando de 1994. Por que eu ia passear lá? Porque eu queria ver a capa dos filmes, porque eu nem tinha videocassete. Então, se eu tivesse, eu teria assistido muito mais filme na minha adolescência. E aí a gente fica criticando os nossos filhos, sobrinhos, alunos, de que eles ficam muito tempo assistindo filme hoje. Mas que bom que eles podem assistir filme mais que nós. A pergunta é o que ele faz com essa informação? Quanto tempo ele passa? Que tipo de filme ele assiste? É aí que talvez esteja a nossa contribuição. E aí o que eu chamo isso? O problema está nesse choque intergeracional entre nós, os pais dos nossos alunos, e a geração anterior e a posterior. Essas 3 gerações elas estão em permanente dilema, né? Uma porque não tinha tecnologia, a outra como nós que nascemos, né, somos nativos digitais, como hoje a expressão usada pelo Prensky, e a geração futura dos nossos filhos, dos nossos alunos, que com 10 anos tem acesso a mais informação que nós nos últimos 40 anos. Tem um dado que uma criança de 7 anos hoje acessa mais informação que Alexandre o Grande quando dominou o Império. Quase meio mundo. Eles acessaram já mais informação. O que eles fazem com isso é outra coisa, né? Tanto que eles não conseguem dominar o mundo, não conseguem nem arrumar a cama. Essa que é a questão de fundo. Como é que eles organizam isso? O que a gente faz com essa avalanche de conhecimento que chega até nós todos os dias? Talvez aí, nos projetos de vocês vão poder dar essa contribuição, né? E fazer esse debate lá na parte da justificativa, da importância do brincar para a criança, dentro dessa perspectiva. Olha, pai, cuidado, você está querendo para o teu filho o que você teve como escola. E a escola mudou. A escola hoje valoriza a educação infantil. Desculpa se no teu tempo não era assim, mas hoje é. E hoje quem entende de educação infantil são as pedagogas. Tem que deixar elas trabalhar. Tá? Gostei dessa perspectiva. E tudo que eu estou falando aqui, gente, é para pensar, né? Eu não sou pedagogo, né? Embora eu estude educação, não é o meu foco. Mas eu fico pensando isso como pai de criança que, nos últimos 6 anos, né, estão na escola, na educação infantil. E hoje, 3ª e 4ª série, meus filhos, né? 4º ano. Mas eu acompanhei desde os 6 meses eles na escola. E a gente percebeu a importância que foi eles terem ido para a escola. Eles terem o tempo de brincar, né, Patrícia? O tempo, a rotina, como isso foi organizando a vida deles, né? A gente é muito grato às professoras que passaram, né, que eles passaram, né? Porque realmente elas tinham condições de fazer o que fizeram. E a maioria das profs tem. Agora, como é que a gente convence os outros pais, não eu, que sou professor, os outros pais, que isso que vocês estão fazendo é correto, é a coisa certa, é o tema na quantidade certa, é a brincadeira na quantidade certa. Como é que faz isso, Paty? Talvez esteja aqui um grande nó para você desamarrar aí no teu projeto inovador, né? De como convencer ou demonstrar, nem é tanto convencer, porque a gente não convence todo mundo, demonstrar que essas crianças precisam brincar. Como que a gente faz essa ruptura? Lembra? Ruptura é um dos itens. Como a gente faz a ruptura do passado com o futuro, com o presente, do passado com o presente, para que os pais entendam isso, né? É interessante pensar assim. Mais uma partilha, gente, antes de nós finalizar, por favor? Posso, prof? Por favor, Jaque, vai.
Então, no meu projeto, eu pretendo trabalhar com conscientização para o não uso de drogas, álcool e cigarro também, por jovens, porque os jovens, eles têm um grande índice de jovens usam drogas, é um índice que vem aumentando a cada ano. O álcool também ele começa a ser consumido, e o cigarro também na adolescência, e são produtos que viciam, e eu pretendo trabalhar com metodologias estilo o modelo híbrido, com a PBL ou com rodas de conversa, eu pensei em modelos em que os alunos, eles interajam mais e eles sejam protagonistas, eles não fiquem lá sentados ouvindo, porque se eles ficarem só sentados ouvindo, a gente nem sabe se eles vão escutar, né? Então, eu quero que eles sejam mais protagonistas, que eles façam mais presente, para que isso fique mais claro para eles, eles tenham essa consciência dos malefícios, né? O quanto isso faz mal. Legal, legal, Jaque. Olha só, duas ideias que me vêm, vocês falam, já me vêm as ideias na cabeça aqui, mas são contribuições leves, tá? Primeiro, essa coisa da participação para falar do tema droga. Primeiro, eu acho que eles falam muito disso no intervalo, antes da aula e depois que vão embora da aula, e muito pouco com os professores, né? Pelo menos comigo, a minha experiência que eu tenho na universidade, o aluno não vem dizer para mim que usa droga, né? Mas eu, quando passo nos corredores, eu escuto eles falando sobre isso. Então, talvez, Jaque, você vai poder utilizar no teu projeto esses aplicativos que estão disponíveis, e a gente tem visto vários, os professores utilizaram na sala de aula, de participação anônima, né? Onde ele entra com código e ele pode escrever o que ele quiser ali, pode botar a pergunta que ele quiser para o professor responder, pode fazer uma afirmação que ele queira, sem que ninguém saiba que foi ele que fez, né? Então, se você fizer uma pergunta, você fizer um game na sala de aula, né? Onde você diz assim, vou apresentar aqui 3 perguntas e nós vamos falar sobre as respostas que aparecerem. Se você botar no quadro, né? Quantas vezes você usou droga? Que droga que você usou? E você costuma fumar escondido do teu pai, da tua mãe, ou dos teus pais, das tuas mães, seja lá a configuração familiar que ele tenha, provavelmente um vai responder, né? Um mais ousado, fazendo uma brincadeira. Agora, se você faz usando um aplicativo de respostas anônimas, uma turma de 15, 20 alunos, você vai ter 10, 12 respostas, e respostas consistentes no sentido de perceber, olha, poxa vida, né? Vamos parar com isso, vamos conversar sobre isso, o que te levou a fazer isso? Então, a ideia da inovação aqui já que está exatamente na maneira como você aborda, eu acho. Está bem interligado aqui a isso, né? Porque, assim, você falar de drogas na sala de aula, no Rio Grande a gente usa a expressão, prego batido, ponta virada, ninguém vai conversar contigo, né? Você vai puxar o assunto e vai ser uma palestra. Você falando, os alunos vão olhar assim, muito bem, isso eu já sabia, né? Agora, como é que você falou bem essa coisinha de como trabalhar de forma interativa. Aí talvez pequenos grupos, perguntas como, em vez de dizer se você usa droga, alguém que não vai perguntar isso, você conhece alguém que usa? Quer contar alguma experiência de um amigo que usou? Então, aí começa uma dinâmica de participação efetiva. Eu me lembrei do filme Escritores da Liberdade, talvez você já deve ter assistido, né? A Hilary Swank. É um dos filmes mais belos sobre educação que eu já vi, né? É um filme muito lindo. E ele traduz exatamente uma realidade de periferia nos Estados Unidos, muito ligada a essa questão do racismo e das drogas. Se você não assistiu, você vai gostar muito de ver esse filme. Não sei se você já viu ele. Não assisti, mas eu vou assistir. Já não sei aqui o nome. Escritores da Liberdade, com Hilary Swank, que é a principal atriz. É lindíssimo esse filme, lindíssimo. Ela é uma professora, é bem legal mesmo, assim. E ela trabalha exatamente num grupo de periferia. O filme é lindíssimo. Assim, é uma indicações para o Oscar e tudo mais. Muito legal mesmo, assim. E vai trabalhar com essa temática aí que você vai estar trabalhando. Porque a questão é como trabalhar isso de forma em comum. Vamos retomar o item ali antes. É como trabalhar isso de forma em comum. Como dar uma contribuição efetiva para o sistema educativo a partir do teu projeto nesse sentido, né? É um tema necessário, como se diz, o consumo vem aumentando. Traga esses dados, né, para o teu projeto. Quem que indica essa questão do aumento? Quem tem feito esse levantamento? O consumo na periferia e nos centros das cidades, né? Nos grandes centros, nas cidades periféricas, né?
Como é que pode uma coisa dessa chegar nos menores municípios do Brasil? É sinal que tem consumo, tem consumidor, tem demanda. Como é que isso é por ser ilícito? É porque o proibido é mais gostoso? Qual é que é a lógica do uso da droga no Brasil? Quem que usa, né? Qual é que é o perfil do usuário? Tudo isso são dados importantes na tua justificativa, né? Sim, eu até pensei assim, em começar o projeto fazendo uma pesquisa justamente de uso, para mim saber a quantidade de uso, né? Propor isso. Então, que antes de você começar a aplicar o projeto, você já faça uma pesquisa para você saber quem é o público-alvo, né? A quantidade de usuários, assim, para saber ter uns dados mais concretos, né? Antes de começar a trabalhar. E no final também fazer outra pesquisa, né, para ver se mudou alguma coisa e tal. É porque, veja, né, Jaque, a gente sabe que tem uso, isso é tranquilo, né? A pergunta é como é que a gente dá consistência para essa informação, né? É importante, é bem importante mesmo você fazer esse levantamento de dados das informações, porque tá dado, né? Os adolescentes, os jovens, os adultos usam drogas no Brasil, fumam, bebem, consomem droga ilícita e tudo mais. A pergunta é como é que esses dados que você vai apresentar na justificativa do teu projeto para dar o gancho para a inovação na forma de abordagem, ele vai consolidar a necessidade do projeto. É isso que é importante pensar aqui, tá? Eu trabalhei na época da minha tese aqui em Chapecó, no bairro mais pobre da cidade, na escola do bairro mais pobre da cidade, foi uma opção que eu fiz na época, por conta da perspectiva freiriana que eu abordo, e o que eu ouvia dos professores, na sala dos professores, e não eu perguntando, simplesmente porque eu fazia observação, eu chegava 2 horas antes de eu ir para a sala com a professora que fazia pesquisa comigo, propositalmente para mim ouvir os professores, né? Que era uma fala mais espontânea, só que eu ia anotando tudo, e era incrível, assim, como crianças de 10, 8, 7 anos são usadas nas periferias da cidade, tô falando aqui em Chapecó, como mulas, né, que a gente chama, né, ou seja, bota a mochilinha nas costas com a droga, atravessa o bairro, às vezes atravessa a cidade, para entregar droga. Por quê? Porque a polícia não vai abordar uma criança de 7 anos com uma mochila indo para a escola. Veja como eles são astutos, né, os traficantes, né? Uma criança de 10 anos, ela não pode ser abordada de forma violenta e não pode ter a mochila revistada a esmo no meio da rua, né? Passando por constrangimento. Então, e os traficantes sabem disso e usam essas crianças para traficar droga, né? Como é que as crianças vinham com facas desse tamanho dentro da mochila, armados às vezes, com armas de fogo dentro da mochila para a escola? Como é que essas crianças, que futuro essas crianças têm dentro do tráfico, dentro da sociedade, como é que é a relação familiar delas, né? Onde estão os pais dessas crianças? Muitos, aqui a realidade do bairro era de que estavam presos, né, por tráfico, por roubo, por furto, por um conjunto de outros. Por quê? Porque estavam no bairro mais pobre da cidade. Não porque acordar de manhã e resolveram ser traficante. Não porque acordar de manhã, não tem nada a fazer hoje, vou roubar alguém. Não é isso, né? É o contexto que condiciona muitos deles. Uma coisa leva a outra, né? É uma cadeia, né? Uma cadeia. É muito difícil, é muito difícil. Se você pegar, por exemplo, já aqui, colegas, o perfil da população carcerária no Brasil, né? 70% negro. Será que o negro acorda de manhã assim, me dá vontade de roubar? Só por ser negro? Só que 50% das pessoas que estão presas no Brasil não têm moradia própria. Só que isso não influencia ter ou não ter uma habitação para estar ou não ligado ao crime. A maioria deles são de renda baixa, de baixa renda, né? E a gente vê que a ideia da impunidade está intimamente ligada à renda que a pessoa tem, né? Quem pode pagar 1 milhão por um habeas corpus? Não é o assalariado, né? Então, isso está intimamente ligado ao tema que você está trabalhando, porque a droga, o uso de drogas leva inevitavelmente a outras ondas de crime, né? Dentro do contexto. Muito bom trabalho, já que eu acho que ele é super pertinente. Eu estou chamando a atenção de todos vocês, tá?
Só tomem cuidado para não ser mais um projeto. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Tomem cuidado para apresentar a inovação de forma explícita no projeto. De que forma você vai fazer ruptura com o passado, dar uma contribuição efetiva para o sistema educativo. Tá? Esses itens colocados aqui, eles precisam ser relembrados permanentemente, né? Como englobar mais pessoas dentro desse processo, né? Um projeto como o teu, né, Jaque? Como não englobar a Polícia Civil, a Polícia Militar, as organizações talvez não governamentais que atuam nesse sentido, os narcóticos anônimos, como não englobar esses tipos de sujeitos sociais dentro do projeto e trazê-los para dentro da escola, né? Eu pensei em algumas parcerias, e aí por isso que eu gostaria de ter o professor Alexandre como co-orientador. O professor Alexandre, ele também é policial civil em Chapecó. Uhum. Eu vou conversar com ele também. Conversa com ele, isso, engloba ele no projeto aí, né? Dialoga com ele. Perfeito. Obrigada pelas considerações, prof. Imagina. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó, para nós dar um encaminhamento para amanhã de manhã. Eu estou abrindo aqui o Minha Uno. Já tem 9 entregas aqui dos trabalhos, né? Do protótipo do projeto, deixa eu ver quantos que tem. Tem 2 já. Eu gostaria de convidar essas 2 pessoas que já postaram, que é sinal que estão mais adiantadas, tá? Adiantadas no sentido aqui que a gente está dizendo que já se desafiaram a escrever um pouco, ou elaborar boa parte. Eu poderia contar com vocês 2, deixa eu ver quem são, não vou dizer o nome ainda, primeiro eu gostaria de perguntar, porque quem postou sabe. A Marlice eu já tinha dito antes, né? A outra pessoa, onde é que está aqui? Silvana. Vocês 2 podiam iniciar amanhã de manhã com uma partilha do projeto de vocês, e uma partilha bem devagar, para a gente olhar como é que vocês foram preenchendo, eu poder fazer o que eu fiz agora, dando palpite, contribuições, dizendo o que está certo, o que está errado, o que está bem elaborado, o que ainda falta, para que os demais colegas possam, ao olhar o projeto de vocês, já terem ideias de como elaborar os outros e também darem sugestões para os projetos de vocês, para fazer ajustes e tudo mais. Vocês topam, Marlice e Silvana, serem as 2 primeiras? Tem questão aqui ainda? Marlice está aqui. Professor, eu mandei lá naquele do protótipo, mas eu mandei aqueles passos lá que você tinha me passado. Eu acho que eu me enganei, eu acho que não era isso dali que era para fazer, né? Aquele resumo com todos aqueles passos escrito um cada um. Dos 10 passos? É. Não, é isso mesmo que eu quero, que se você já elaborou sobre os 10 passos do projeto, eu gostaria que você apresentasse, Silvana, para a gente olhar eles e ver, bom, aqui tá bom já, aqui daria para ainda acrescentar alguma coisa, assim, isso que eu gostaria. Simples assim, para que a gente possa tirar os últimos fios de dúvida possível que estejam nos atrapalhando ainda na visão e na elaboração do projeto. E daí, aquela outra parte lá naquele outro documento, daí eu acabei fazendo o resumo, a justificativa. O resumo, certo. Objetivo, coisa. Tá. Não, é isso mesmo, Silvana. Eu quero que vocês compartilhem para ver que estágio vocês estão, para a gente poder contribuir no processo. Daí, como a Marlice já disse que sim aqui no chat, né? Vocês partilham sem compromisso nenhum, tá, Silvana e Marlice? É mais assim para a gente olhar como é que está a elaboração e a partir daí a gente ir aprendendo juntos, tá? Porque daí amanhã de tarde eu me reservo, e uma parte da manhã, se for o caso, eu me reservo para alguma orientação pessoal, como eu falei da outra vez, se alguém quer conversar, quer trocar uma ideia ainda sobre o tema, ela está com 2 temas, quer fazer o fechamento com um, conversando comigo antes de ir com o orientador, amanhã de tarde eu vou estar disponível para isso. Vou ali orientar, assim, 15 minutinhos cada um, de forma rápida, para a gente avançar, para que, a partir da semana que vem, vocês não parem mais. Ritmo. É isso que eu quero a partir de amanhã, sabe? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu falei ali no início da aula que eu estava ainda sobre em dúvida o tema sobre empreendedorismo ou educação financeira. E daí o protótipo eu tenho que postar até amanhã. Tá.
A gente também tem que... sabe se eu ainda não decidi, se eu não conversei com o professor orientador? Eu acho que nós vamos ter que mudar essa data, né, gente? Para você dormir melhor, né? Exato, porque eu não conversei com o orientador ainda, não decidi qual dos dois que eu vou focar. Eu entendo vocês, eu entendo. Quanto tempo será que a gente... Não tem problema, eu deixo mais, não tem problema. Só vamos eu também estou na mesma situação que a Jaque, prof. Só vamos esticar, então. Só também não podemos esticar para dezembro, né? Vamos esticar até quando? Professor, só para tirar uma dúvida, eu sou meio confusa, tá? Mas assim, essa parte dos 10 passos, eu fiz ela, só que eu coloquei lá na palavra frase, parágrafo e resumo. Tá. Eu coloquei junto lá. Aí eu fiz fez um arquivo cartazinho no Canva com a palavra, frase e o parágrafo, e daí embaixo eu fiz um resumo elencando aqueles passos que o professor colocou para nós. Eu só não coloquei ele lá no protótipo. Eu não sei se era isso mesmo ou se, além disso, eu tenho que fazer um outro no protótipo. Ó, a ideia é o seguinte. É bom perguntar, Eleni, porque às vezes a tua dúvida pode ser de outro colega. O que nós fizemos na semana passada? Palavra, frase e parágrafo para definir assim, qual que é meu tema? Beleza. Definido o tema, a ideia era fazer o resumo com os 8 itens. Deixa eu pegar a folhinha aqui, que está aqui do meu lado, né? O resumo com os 8 itens, para elaborar um pouco mais sobre isso, né? E esses 8 itens não são nada mais, nada menos que um certo já resuminho dos 10 que estão lá no projeto. Lembrando que o projeto, ele precisa ter de 10 a 15 páginas, seguindo o roteiro dos 10 passos, tirando um, acrescentando outro, aí vai dentro do diálogo com o orientador ou orientadora, e de acordo com os projetos que vocês estão pensando, se é mais um projeto pedagógico, se é um projeto de extensão, se é um projeto com drogas, se é um projeto com sala de aula invertida. Eu deixei claro lá para os orientadores e orientadoras no grupo do WhatsApp que eles têm liberdade para mexer na estrutura, mas a coluna vertebral é a mesma. Então, Eleni, respondendo a tua pergunta de forma direta, uma coisa é o que você fez. Palavra, frase, parágrafo e resumo. O que eu pedi que vocês fizessem com isso? Colocassem numa folha, no vidro do banheiro, na porta da geladeira, que é para vocês manter o foco e não se desviar mais depois de amanhã de tarde. Porque se vocês amanhã de tarde saírem daqui, por isso que eu vou orientar pessoalmente, individualmente, amanhã de tarde, quem ainda está com dúvida. Tá? Já que talvez seja a nossa conversa amanhã, tem que tomar essa decisão. Saído dali, a Jaque vem empreendedorismo e educação financeira, os dois juntos, um só, o que tu acha? Vamos encontrar um caminho, porque a partir de segunda, a Jaque vai falar com a orientadora, com o orientador dela, e aí ela vai até final de novembro me entregar de 10 a 15 páginas, me entregar aí para o orientador e a orientadora dela, um projeto inovador sobre o tema que ela definir dentro daquele esqueleto, com os ajustes que ela achar necessário e com o orientador e a orientadora achar necessário. Então, Eleni, o que você me entregou sábado, ou vai entregar hoje, amanhã, palavra, frase, parágrafo e resumo é o primeiro processo, o primeiro movimento que nós fizemos de definição da temática, tá? E agora, a partir desse tema, você vai elaborar um projeto inovador, supostamente uma simulação, para executar lá na escola. Tá entendido? Tá um pouco mais claro agora? Beleza, beleza. Tá mais claro para todo mundo também. Ok, Marlice, fala. Professor, então amanhã o professor quer que a gente apresente os objetivos, tudo do nosso projeto? Isso, como eu estou vendo aqui, Marlice, que você já postou o protótipo, protótipo é essa, eu chamei de protótipo, essa primeira versão do projeto com o que vocês elaboraram. Dos 10 tópicos eu elaborei 4, posta ali. É só para a gente ter esse protótipo para que eu possa dar presença para vocês, né? Para que eu possa encaminhar ali no sistema o fechamento da disciplina. Por isso que eu digo que não pode ser lá em novembro, senão eu vou fechar a disciplina só em novembro. Né? E aí o sistema começa a me mandar mensagem, já está pronto para fechar a disciplina, já está pronto, já passou do prazo, já não sei o quê. Então eu posso dar para vocês assim, ó, uns 15 dias, não tem problema. Não tem problema, ele já dá uma primeira conversada com o orientador e me entrega o que tem. Não se preocupem com isso. Também não vai me entregar só
a cópia do documento que eu mandei para vocês, né? Elabora um pouco, vai colocando o tema, vai puxando lá do resumo para dentro, vai talvez sinalizando, olha, aqui eu vou escrever sobre as drogas no estado de Santa Catarina, buscando os dados na Polícia Civil. Ponto, eu já vou entender quando eu ler o teu trabalho que você vai incorporar isso na versão final do projeto inovador, tá? E em questão às páginas, porque assim, eu comecei a escrever ali e eu tô preocupada, o professor falou de 10 a 15 páginas, o meu já deu 19. Tem algum problema? Porque daí a gente vai detalhando, né? Olha, qual é que era a ideia entre nós orientadores de ser de 10 a 15 páginas? Para não sobrecarregar vocês, eu falei disso lá na primeira aula, para não sobrecarregar vocês na elaboração. Daqui a pouco a pessoa olha assim, bom, mas 25 páginas, não vou dar conta até novembro, tá? Agora, sim, conversa com o teu orientador, você deu 20 páginas, se o teu projeto está pronto com 20 páginas, não sou eu que vou... Pois é. Agora, também, assim, tem um processo aqui, Marlice, que talvez seja de, bom, eu botei e fiz 3 parágrafos falando sobre a importância de brincar na infância. Reduz para 2. Não precisa, talvez você lendo de novo, você disse de novo a mesma coisa no último parágrafo. Então, esse processo de síntese também é um aprendizado, entende? É que eu fui seguindo os passos e é bastante detalhe, né? Que pede. Faz espaço simples, dá uma encurtada, né? Mas cuidado para não virar 40 páginas, Marlice. Mas daqui a pouco, assim, você é mais prolixa. Aí o João da Silva liga para mim e diz, professor, estou com 8 páginas, não sei mais o que escrever, tá me entendendo? Nós vamos trabalhar com essas diferenças de vocês. Não se preocupem com isso, tá bem? Não se preocupem. Então. Amanhã você a gente apresenta amanhã. E provavelmente amanhã, quando você apresentar, já vou te dizer, tira esse parágrafo. Tira esse parágrafo. E aí eu vou te ajudar nesse sentido, tá? Bem tranquilo. Ok, então. Beleza, gente? Então, começamos amanhã de manhã com isso. Quando as 2 meninas apresentarem. E nós ter feito toda uma conversa sobre isso amanhã de manhã. Mais alguém se dispõe a apresentar, ouvimos um terceiro projeto. Se não sei quanto tempo isso vai demorar, porque nós vamos abrir discussão e tudo mais, né? Se não, a partir do momento que a gente terminar as 2 apresentações, lá por 10h30, 11 horas, eu posso iniciar já as orientações individuais, tendo em vista que vocês são 20 e poucas pessoas, não sei quantos vão querer fazer essa orientação, mas os que tiverem, especialmente com dúvidas, né, podem, eu vou anotar depois no final da manhã, quem quer, eu digo o horário, e eu vou chamando vocês ali e a gente vai conversando. Eu posso conversar amanhã com vocês sobre dúvida temática, sobre como abordar isso na primeira conversa com o orientador, sobre se alguém ainda quer fazer uma conversa particular comigo porque não ficou satisfeito com o orientador que foi para a planilha, amanhã é o momento, tá? Para que a gente possa depois dar encaminhamento. Tá tudo bem, tá, gente? Olha, eu quero reforçar isso aqui para vocês. Tá tudo bem. Ah, mas pois é, no final ali eu fiquei com fulano, eu queria ter dito outro nome. Tô pensando agora, depois de tudo que tu falou, que pode ser melhor o João em vez da Maria. Não tem problema, amanhã depois da apresentação, 11 horas, 11h30, meio-dia, 1 da tarde, 2 horas, você marca comigo, a gente senta, eu abro a planilha e organizo. Tá tudo bem, não se preocupem. Eu não estou aqui para criar problema para vocês, bem pelo contrário. A minha tarefa aqui é resolver os problemas de vocês até amanhã de tarde, para que vocês possam ter um processo fluido, leve, tranquilo, ter orientação depois, tá? 10h10, paramos por hoje? Tá tudo bem para vocês? Vamos descansar? Voltamos amanhã de manhã, nosso horário é 8 horas, né? É isso que a gente combinou da outra vez também? Isso. Então tá ótimo. Professor. Oi, fala, Lidiane. Estão me ouvindo? Estamos. Eu tô roubando o sinal da internet do vizinho, tá? Porque minha conexão mexeram aqui e caiu tudo de vez, né? Já comuniquei o piada da internet. Tá. Daí, sim, eu só peço que já, quando começar a explicar, gravem a aula para mim poder estar ouvindo depois, se eu não conseguir, né? Tudo bem, claro. Acessar no horário. Vamos gravar sim, com certeza, Lidiane, com certeza, tá? E essa aula de hoje também, a outra aula eu não gravei porque era só a organização da planilha, né, gente? Mas essa aula de agora sobre o que é inovação e como inovar, eu já vou parar a gravação aqui e eu já faço o download e amanhã de manhã eu já mando o link para você. Vai demorar um pouquinho, porque uma